estamos a falar automaticamente de se formalizarem, não é? Também tem a ver exatamente com este tipo de incentivos que podem ser feitos ao nível de atribuição de prestações familiares mais vantajosas, não é? Estamos a falar aqui, por exemplo, de abonos de família, estamos a falar de prestações ligadas a benefícios para as crianças, que neste momento ainda são bastante ínfimos, não é? Temos que realmente fazer aqui um trabalho de começar a pensar, a repensar os números para que sejam... Mas quem é que tem que fazer esse trabalho? A Segurança Social. Sim, senhor. Para repensar estes números para que sejam realmente mais atrativos. E isso é uma questão. Temos também a questão, por exemplo, ligado, e por acaso ontem no lançamento do boletim foi falado exatamente sobre a questão ligada às mulheres domésticas, não é? Ao trabalho que muitas das vezes as mulheres têm. O trabalho invisível, não é? O trabalho invisível das mulheres, que é muitas vezes um trabalho ligado aos cuidados. Não é? Quantas são as mulheres que saem do mercado de trabalho porque as licenças de maternidade são ínfimas, daquelas que realmente têm esse direito a essas licenças de maternidade e que têm que ficar em casa a tomar conta das suas crianças ou talvez até mesmo de alguém, de algum seu parente familiar portador com deficiência, não é? Não se diz portador, é pessoa com deficiência. Ou talvez o seu pai ou a sua mãe, não é? Numa situação de terceira idade e que precisa de cuidados. E esse tipo de cuidados não são contabilizados. Vários outros países já contabilizam este tipo de cuidados e já utilizam esta contabilização dos seus cuidados para aquilo que a gente poderia chamar de créditos à segurança social, que permitem exatamente compensar, não é, o nível contributivo das mulheres dentro da segurança social, para que elas não percam os seus direitos de receber uma pensão ou de receber prestações pecuniárias a que têm direito ao longo da sua vida. Vamos continuar a ouvi-la naturalmente, Denise Monteiro. Há quanto tempo é que representa a OIT em Angola? Uma retificação. Nós temos um escritório... Escritório, exatamente. Nós temos um escritório aqui em Luanda, que é um escritório subregional para todos os PALOPs, está baseado em Luanda. Temos um diretor, o diretor do escritório aqui em Luanda, que é o Sr. Juvenal Dengo, e eu sou a gestora de projetos ligados à área da proteção social. Então eu é que coordeno todos os projetos ligados à área da proteção social. Dos PALOPs? Do escritório. Não, do escritório em Angola. Do escritório em Angola. Mas a sede abrange os escritórios PALOPs, exatamente. É a sede, Luanda é a sede. A Luanda é a sede, sim, exatamente. Vamos continuar a ouvir Denise Monteiro, da OIT. Nelson Cândido, também é a mesma questão. Numa primeira impressão, qual é assim a grande conclusão a que chega deste segundo boletim de estatísticas da proteção social que foi apresentado publicamente ontem aqui em Luanda? Observado o segundo boletim, dizer aqui que é um processo continuado, verificado aquilo que foi o primeiro boletim de estatística de proteção social, nós conseguimos no ano de 2024 lançar o primeiro documento que congregasse toda a informação ligada aos 3 pilares de proteção social. É o primeiro boletim que veio trazer informações relacionadas à proteção social obrigatória, que é da responsabilidade do Instituto Nacional de Segurança Social, que veio trazer também informação neste mesmo boletim sobre a proteção social de base, que é da responsabilidade do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, e também trazer a informação relacionada à proteção social complementar. De lá para cá, o trabalho foi evolutivo e o segundo boletim acaba por ser muito mais abrangente, quer no que diz respeito à informação que foi elaborada, estratificada e também desagregada. Nós, nesse segundo boletim, conseguimos identificar pequenos grupos alvos, quer em termos de grupos etários, identificar quem são os mais jovens, quem são aqueles que estão na idade ativa e quem são aqueles que estão na idade de reforma, fazer aqui uma avaliação da proteção social no ciclo de vida das pessoas, sabendo das crianças, sabendo dos jovens e também dos adultos, no caso os mais velhos que vão à reforma, mas também
para além da desagregação da informação, nós conseguimos aqui abranger um grupo que anteriormente era um grupo que praticava aquilo que é a proteção social obrigatória para os regimes especiais, mas que não tínhamos essa observação desta população. Estamos aqui a falar das caixas de proteção social, quer do Ministério do Interior, quer também a Caixa das Forças Armadas, que agora é um Instituto de Segurança Social das Forças Armadas, e também conseguimos observar aqui a informação relacionada ao serviço de inteligência, que também tem uma caixa especial. Não é? Sim, conseguimos ver a cobertura da proteção social nestes vários regimes, quer o regime alargado, quer os regimes especiais, e também fazer aqui uma avaliação daquilo que é a informação macroeconómica no período de 2023 e 2024, porque o boletim, na sua essência, não traz só informação de proteção social, traz também um enquadramento macroeconómico e demográfico. De um lado, o Ministério das Finanças apresenta aquilo que é a cabimentação do OGE para a proteção social. Do outro lado, o Ministério do Planeamento, enquanto coordenador do Sistema de Planeamento Nacional, traz o enquadramento macroeconómico, a avaliação das principais variáveis macroeconómicas e, por sua vez, nós, MAPTES, no caso o INSS, trouxemos a informação relacionada à proteção social obrigatória, e também o Mais Fama vem com aquilo que é a cobertura que se tem junto naquilo que é a visão do PDN, porque embora estejamos a tratar informações, mas o objetivo principal é necessariamente as políticas relacionadas com o Plano de Desenvolvimento Nacional, que está definida no seu programa 22, que é o alargamento da cobertura da proteção social. E qual é a grande conclusão que retira deste recente documento, o segundo das estatísticas da proteção social? É um instrumento que traz evidências, traz o repensar da proteção social e aponta caminhos para poder atingir o alargamento da cobertura, identificando também algumas variáveis que precisam de um melhor estudo focalizado, vamos aqui dizer, como estava a dizer muito bem a colega Denise, sobre a questão, por exemplo, das mulheres, a observação desta população, porque de um lado nós temos uma população que é maioritariamente feminina, em termos de dados populacionais, temos uma população no emprego também maioritariamente feminina, mas virado para o emprego informal, e hoje a população no mercado informal ainda é superior à população no mercado formal. Então aqui é necessariamente observar para estes números e tentar, por meio deles, desenhar... Queimar etapas para se conseguir uma maior cobertura. Não necessariamente queimar etapas, porque as pessoas necessariamente já trabalham. Agora o que precisa é trazê-las ao sistema e criar mecanismo de atração. E como é que se pode fazer isso para abranger ainda maior número? Quais são as estratégias que devem ser gizadas e postas em prática, em função dos indicadores deste boletim? Num primeiro momento é tornar a atratividade para os benefícios imediatos. Porque o que se passa hoje, as pessoas, quando se pensa num sistema de proteção social, ele pensa o que será na reforma. E para um jovem, por exemplo, hoje com 18 anos, ter que pensar só na reforma, não sente atratividade no sistema. Então, aqui é daquilo que são os benefícios imediatos, estamos a falar aqui do abono de família, estamos a falar aqui, por exemplo, da prestação de maternidade, em caso de estar no sistema e cumprindo o período de garantia, dar à luz a um filho e ter esse acompanhamento desta prestação de maternidade. Estamos a falar, por exemplo, de subsídio ligado à questão das políticas ativas do emprego. Por exemplo, por esta altura, há um programa desenvolvido pelo IDFOP, que é financiado pelo Fundo Nacional de Emprego, que é o programa JOB, Jovem Oportunidade de Bons Empregos. O IDFOP é o Instituto Nacional de Formação Profissional. Tem um programa JOB, que é o programa Jovem Oportunidade de Bons Empregos. Esse programa é financiado pelo Fundo Nacional de Emprego, e ele está acompanhado também pelo INAPEM, que tem o programa Recria, que há condições de atratividade de jovens, para além da componente formação profissional, possam fazer estágios profissionais para poder conseguir o emprego. Tão logo tenha esse emprego, necessariamente temos como trazê-lo ao sistema, porque o sistema é contributivo. A pessoa, antes de lá estar, tem que gerar rendimento para poder, desse rendimento, contribuir para o sistema de proteção social. Ainda temos um longo caminho a percorrer? Temos sim, olhando para os números, se observarmos aqui em 2024, que é
a referência dos nossos dados do boletim estatístico, nós estamos perto de 3.700.000 segurados na cobertura total, observando aquela cobertura que faz a proteção social obrigatória, que é o INSS, adicionando a cobertura que do Instituto de Segurança Social da SFA, da Caixa de Proteção Social da Polícia, e do Ministério do Interior, desculpe, e também daquela que é a observação da Caixa de Proteção do SINS. Toda esta cobertura, chegamos perto de 3.700.000. E observando a população empregada com 18 ou mais anos, ainda temos um caminho a percorrer. E aqui é necessariamente trazê-los porque já trabalham, faz parte da população empregada, só não está formalizado e a descontar a proteção social. Porque é preciso contribuir para poder ter acesso aos benefícios. Não é? Sem isso não há depois garantias desses direitos. Vamos ouvir o presidente da Força Sindical, Cleófas Venâncio. Como é que o sindicato, a Força Sindical, os sindicalistas em geral, podem ajudar a melhorar estas ações no sentido de termos uma maior universalização da cobertura, da universalização da proteção social no país, nos seus mais variados domínios? Porque a proteção social não abrange apenas só as questões da reforma. Na política ativa, na população ativa, enquanto estão a trabalhar, podem também beneficiar de múltiplos direitos, não é? Como é que os sindicatos podem ajudar a ir ao encontro destas políticas no sentido de todos se sentirem, de facto, protegidos? Muito obrigado. Eu penso que os sindicatos têm uma força muito importante para que esses programas se abrangem a todo o país. E também não só para o futuro, mas para o sistema imediato. O qual o caríssimo diretor dizia que temos a proteção também naqueles que têm emprego, aqueles que não têm, estão desempregados, e como poderemos ter uma forma que essas pessoas se insiram nesta caminhada, para que amanhã os mesmos irão gerar o fruto com que não terão tanto problema, esperando que só depois de 18, depois de ir à reforma, é que vão tendo aquele o benefício. E não estamos preocupados com isso, e desde que se lançou a primeira pedra do boletim estatístico, nós ficamos tão alegres, e a primeira que nos veio à cabeça é dizer, afinal estamos a avançar, porque os outros países já se implementam. Nós estávamos ainda fora do século XXI, mas agora parece que estamos entrando no século XXI. Mesmo até comparando com outros países aqui na nossa região. Moçambique já é uma prática. Moçambique, Cabo Verde, até São Tomé, também já está a ir ao mesmo caminhar dos boletins e, sobretudo, daquilo que é a proteção social. E nos afetou muito mais quando se dizia que há trabalho. Nós confundimos trabalho doméstico e trabalhador doméstico. Confundimos tanto. E nós, afinal, temos mais trabalho doméstico. E como é que temos mais trabalho doméstico? Vocês temos muita população a exercer essa atividade, mas que não descontam, não desconta. Não desconta. Exato. Esse é que é o nosso problema. É que é a nossa grande preocupação. E isso a partir mesmo aqui daqueles que também trabalham. A trabalhadora doméstica trabalha, sai do trabalho, vai ainda cuidar mais primeiro cuidar do marido, depois vai cuidar dos filhos. Aquilo também é trabalho. Então temos que rever bem essa situação, se tenham também um bônusinho para além do trabalho, ou um bônus extraordinário. E tão logo que se falou isso, tomamos nota e pronto, vamos tentar, com os órgãos competentes, discutir essa temática e encontrarmos uma solução para, afinal, ninguém saia a perder nesta linha de pensamento. E é isso que vocês, o contributo que querem dar para estas políticas públicas neste contexto da proteção social, mas fazendo o diagnóstico que têm feito em relação ao país real, deduzo que porventura há situações que já poderiam ter sido ultrapassadas e que não foram ainda, na vossa ótica, não é? Em função do que diz. Bom, porque aqui também tem que haver vontade.
Sobretudo a vontade. As políticas são boas, o que falta agora é a implementação das mesmas políticas. Temos uma nota a realçar, é que desde que se começou a fazer o processo do cadastramento para o INSS, infelizmente parou, não sei porquê, porque até as Zungueiras já tinham na mente que vamos descontar para o futuro. E hoje foi 2022, 2023, toda a gente daqui vou ter uma recompensa quando for mais velho, e a reforma. Mas de um momento ao outro parou. Isso está a nos preocupar bastante, porque nós sindicatos estamos espalhados para toda Angola e vamos trabalhar muito mais com as instituições afins para nós também divulgarmos e sensibilizarmos a nossa massa trabalhadora, porque nós estamos mais nos informais, os que estão já nos formais estão garantidos, agora os informais não estão garantidos. Temos que explicar o porquê que nós estamos a fazer isso, estamos a tentar lutar para isso, para uma proteção social, tanto agora como no futuro. Esta é a nossa preocupação. Manuel Freitas, da Força Sindical, o que é que tem feito em função do que acaba de dizer o Cleofas Venâncio, no sentido de sensibilizar aqueles que não são abrangidos pela proteção social, que não são contemplados com este tipo de incentivos que constam dos programas e que estão inseridos fazem parte da chamada economia informal. O que é que a Força Sindical tem feito no sentido de esclarecer e fazer com que isso se torne viável, esse tipo de propostas, não é? Muito obrigado mais uma vez. Nós, na verdade, estávamos preocupados com este... Quando foi lançado o primeiro boletim, nós fizemos parte do lançamento, tomamos conhecimento das políticas que estavam a ser criadas para poder termos esses estudos de dados estatísticos sobre a proteção social e ficamos muito satisfeitos. Notamos, e foi também abordado no primeiro lançamento do primeiro boletim, que havia necessidade de se incluir outras instituições que também seriam partícipes do processo de estatística da proteção social. E foi daí, sei eu, que foi então incluído agora no segundo boletim as outras instituições que fazem parte agora. Dr. Nelson, corrija-me se estiver errado, por favor, mas foi daí que viu-se a necessidade de se incluir outras instituições. Nós, enquanto Força Sindical, porque fizemos parte do primeiro lançamento, acreditávamos que seríamos também inseridos nesta visão da inclusão das outras instituições, porque naturalmente a proteção social para nós é uma preocupação do dia a dia. Nós vivemos todos os dias os problemas da sociedade, dos trabalhadores e das famílias. Então nós acreditamos que seríamos inseridos, só que infelizmente, para a nossa insatisfação, não fomos inseridos. Por não ter sido inserido, agora, para a nossa surpresa, vem o segundo boletim, que infelizmente o segundo boletim, já com a contribuição das outras instituições que participaram, a nós continuamos com a mesma preocupação do lançamento do primeiro boletim, porque, na verdade, esses dados, essas estatísticas e esse trabalho feito sem tirar o desprimor do grupo que trabalha neste boletim e vai agora trabalhar no terceiro boletim, mas, na verdade, para nós é uma preocupação, porque esses dados que são dados, nós podíamos contribuir para que houvessem dados maiores do que esse a nível dos trabalhadores, sensibilizando os trabalhadores, sensibilizando as famílias, sensibilizando a sociedade em si. Fizemos várias palestras e etc. para poder as pessoas primeiro poderem entender o que é proteção social, depois poderem se rever e depois então poderem se interessar em fazer parte do sistema de proteção social. Tanto como disse o Dr. Nelson, nós falamos sempre de proteção social, dos regimes de proteção social, mas na verdade nós temos que saber fazer as pessoas entenderem primeiro o que é que estamos a tratar de proteção social. Quando nós falamos de segurança social, o que é segurança social? Quais são os benefícios? Hoje há muita pouca informação, mesmo para o trabalhador, de quais são os benefícios que ele tem naquilo que é a inscrição na segurança social. Proteção... Sim. Há muito pouca informação, que certamente muitos trabalhadores conhecem. Na ótica dos sindicatos, isso deve-se a quê?
Isso deve-se, primeiro, à pouca divulgação dos serviços de proteção social e também da segurança social. A necessidade de se divulgar um bocadinho mais. Nelson Cândido, quer... Não é por aí. Eu preciso aqui dar nota de 2 pontos antes de falar da divulgação, mas falar da questão da intervenção dos sindicatos. Nós temos aqui o GITEPS. O GITEPS não é uma matéria de Angola propriamente, mas é uma adoção junto aos PALOPs. Tem uma característica muito particular deste grupo. O GITEPS é um grupo que começou com a intervenção do governo português por meio do programa Action Portugal, que achou por bem congregar informações relacionadas à estatística de proteção social. Aqui estamos a falar de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, de Angola, Guiné-Bissau e também Timor. E esta perspectiva é, no universo dos falantes de língua portuguesa, PALOPs e Timor, produzir estatística de proteção social. E nós adotamos esta estrutura de GITEPS por meio deste programa de Portugal, e as boas práticas deste programa não indicavam-nos a inclusão, por exemplo, que já se fazia em outra geografia, dos grupos sindicais. Quer dizer, o GITEPS, que é o Grupo Interinstitucional de Estatística de Proteção Social, incluía unicamente aqueles que trabalham nos 3 pilares de estatística de proteção social. Para nós, Angola, depois de lançar o primeiro boletim, que foi em dezembro, do dia 17 de dezembro de 2024, nós escolhemos algumas contribuições vinda também de algumas organizações e alguns parceiros sociais, e inclusive os sindicatos, de que gostariam de fazer parte do grupo interinstitucional. Como é uma estrutura de grupo já existente, nós, enquanto Angola, não queríamos fazer arranjos à nossa realidade, mas o que é que fizemos? Nós convidamos os sindicatos para a apresentação pública do documento. Estou bem recordado, este boletim que nós lançamos ontem, no passado mês de fevereiro, no passado mês de fevereiro, nós, enquanto coordenação técnica, estávamos sentados à mesma mesa, o Instituto Nacional de Estatística, o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, o INSS e os sindicatos, com a presença da OIT. Dali apresentamos os documentos relacionados às estatísticas, à estrutura documental e quais os elementos que pudessem fazer parte deste grupo e a informação que devia ser publicada. Os sindicalistas disseram que era uma pretensão deles juntar-se ao grupo, mas nós informamos que até o momento nós estamos a tentar estudar e ver também aquilo que é a estrutura de GITEPS já vigente nos outros países, porque esse é um grupo que tem a sua presença em Angola como angolanos a trabalhar na minha informação, mas em jeito de comparação temos também Cabo Verde com seu grupo, e queremos aqui estudar a melhor forma de viabilizar o processo, quer seja a escutar os nossos parceiros, quer seja uma possível integração caso haja essa abertura. Do outro lado, falar da divulgação. Nós, enquanto Segurança Social, temos um conjunto de programas e ações que, para além daquilo que é o que está programado para o Plano de Desenvolvimento Nacional, que é atingir a cobertura até 4 milhões de segurados, nós estamos a trabalhar para o alargamento da cobertura também a nível dos contribuintes, que é a inscrição de 10 mil contribuintes a cada ano. Estamos a uma velocidade boa e temos grandes indicadores. Só para ter ideia, no ano de 2024 nós chegamos perto de 18 mil, dos 10 mil que eram previstos, mas nós chegamos a 18 mil, e no ano de 2025 chegamos a ter 21 mil daquilo que era 10 mil esperados. Em termos de cobertura dos segurados, existem campanhas, nós temos um gabinete de comunicação institucional, um departamento de comunicação institucional que vai acompanhando os programas
televisivos, nós temos presença em cadeias televisivas, não vamos aqui... Da comunicação social, da né? comunicação social, nós temos também presença em rádios locais, inclusive colegas aqui comunicam na língua materna, na língua local, de forma a atrair mais pessoas para o sistema. Para trazer ideia também aqui, em termos de divulgação, só para ver, nós do ano passado, enquanto o Instituto Nacional de Segurança Social, tivemos 2 memorandos de entendimento, assinatura de 2 memorandos de entendimento. O primeiro foi no mês de março, com o Grupo Carrinho, que é necessariamente para observar aquela população agrícola que está virada para atividades geradoras de baixo rendimento. Estes que são aqueles produtores que vendem os seus produtos ao Grupo Carrinho, nós queremos trazer esses produtores para o sistema e o compromisso é trazer perto de 2 milhões de agricultores ou produtores ao sistema de proteção social. No mesmo ano de 2025, no mês de setembro, nós rubricamos um acordo com o Standard Bank para poder criar condições e facilitar o acesso dos domésticos num sistema de proteção social obrigatória. Então, são essas ações que tem sido a divulgação do sistema de proteção social, e dizer que nós temos pouca divulgação, precisamos, observando a população que está no mercado informal, precisamos aqui criar outras dinamizações, mas que temos presença na comunicação, temos feito chegar a nossa informação junto à população. Para ter ideia, nós também, dentro do programa ESAF, temos um prémio de jornalismo à proteção social. É uma forma também atrair os jornalistas para poder produzir matérias mais informações sobre a proteção social. Denise Monteiro, no meio de tudo isto, em função do que acabamos de ouvir, em que é que a OIT pode facilitar a vida de todos os atores ligados à proteção social, desde sindicatos também aos representantes nacionais, enfim, que são responsáveis pela produção ou feitura de políticas públicas a esse nível? Sim, obrigada. Eu se calhar poderia também contribuir aqui um bocadinho mais para aquilo que o Dr. Nelson falou, que é a questão da comunicação e acesso à informação, que é qualquer estratégia de aumento de cobertura da proteção social tem que passar por uma estratégia de comunicação e informação. Se não me engano, há 4 anos atrás, o INE, em parceria com a OIT e com o PNUD, fizemos um inquérito ao setor da economia informal. Fizemos um estudo apenas aqui na região de Luanda, e um dos resultados do estudo mostravam qualquer desconhecimento da segurança social. 60% da população, daqueles que foram inquiridos, não da população, mas dos que foram inquiridos na região de Luanda. Então, isto para mostrar que o processo de formalização e o processo de aumento de cobertura da segurança social passa exatamente por um maior conhecimento do sistema, não é? O conhecimento da instituição e também conhecimento dos seus próprios direitos como cidadão, não é? O direito à proteção social está consagrado na Constituição da República, tem uma lei de bases, exatamente, que faz menção a estes direitos, e muitas das vezes as pessoas não têm consciência, não sabem que isto é um direito. E por isso nós também a OIT está neste momento a trabalhar com a Direção Nacional da Segurança Social, do MAPTES, para o desenvolvimento de uma estratégia de cultura de proteção social. E pretende-se o que com esta estratégia? Pretende-se começar a introduzir matérias ligadas à proteção social nos currículos das escolas. Ou seja, temos que trazer estas matérias para os currículos, para o sistema educativo, para que as pessoas aprendam desde cedo, não é, que é a importância da proteção social para o longo das suas vidas. Por isso é que nós muitas vezes falamos do ciclo de vida. Porquê? Porque ao longo do ciclo de vida qualquer um de nós está predisposto a qualquer vulnerabilidade, a qualquer risco, e precisamos ter uma proteção. E uma proteção de rendimento, uma proteção de rendimento básico. E por isso é que dentro dos nossos princípios da OIT e consagrados nas normas internacionais, temos a questão da inclusividade, ou seja, ninguém deve ser deixado de parte.
não é? Temos de estar todos envolvidos. E isso leva-me se calhar também, se me permite, leva-me também se calhar para falar de uma das coisas que nos chama a atenção este segundo boletim, que é exatamente a questão da inclusividade e também da adequabilidade. A inclusividade porque, como nós falamos aqui, felizmente nós conseguimos ter alguns dados desagregados por género, mas não temos dados em muitos dos setores, não conseguimos ter dados desagregados por idade, para nós sabermos exatamente, fazermos uma diferenciação entre pessoas idosas, crianças, jovens e crianças, não é? Crianças, jovens em idade ativa, idosos, pessoas com deficiência, não é? Termos também uma desagregação por pessoas de deficiência, para nós temos exatamente ter um panorama exatamente de quem é que está a beneficiar, não é? Dentro dos diferentes grupos, principalmente olhando para os grupos que, pela sua condição inerente, estão mais numa situação de vulnerabilidade. Essa é uma. E depois nós temos aqui em Angola realidades específicas, são distintas, fruto até da nossa história contemporânea, recente, não é? Marcada por um conflito que, enfim toda a gente sabe, não é? E temos minorias também étnicas, não é? Ou seja, também não há este tipo de classificação. Então, isso era importante percebermos, não é? Para percebermos exatamente se estamos a conseguir chegar a essas pessoas que são realmente as mais necessitadas e vulneráveis. Depois tem a outra questão da adequabilidade. Adequabilidade quer dizer se o rendimento que estas pessoas estão a receber é adequado, não é? Adequado perante o custo de vida, adequado perante o nível de salários, não é? Se lhes permite, não é, manter um nível de vida condigno. E isso também é importante e chama-nos também... Isso também retrai. Exatamente. Efeito de retração por parte de muitas pessoas. Exatamente. Porque realmente a questão dos rendimentos, não é? Exatamente. Dos rendimentos. Sim, exatamente. Como nós falávamos há bocado, não é? Se o valor de uma pensão ou de um subsídio for ínfimo, não há nem sequer uma atratividade para ir à procura desse benefício, não é? Só o custo de ir à procura não traz a recompensa. Então, essa é uma das questões também que nos também permite-nos também, se calhar, levantar aqui algumas questões sobre e começarmos a entrar no debate sobre a questão dos valores e não só estar anexado aos salários, mas também estar anexado ao índice de poder de compra, à inflação e fazermos atualizações constantes, que estão a ser feitas, não é? Mas é preciso, se calhar, trazer aqui mais debate. Os sindicatos que estão aqui hoje presentes, inclusive, são claramente talvez os parceiros que mais força põem nisso, não é? E que mais reivindicação põem. E no final do dia nós como OIT também promovemos este diálogo, porque é numa mesa de diálogo também que nós podemos trazer ideias, propostas de melhoria, não é? Não basta só criticar, temos que trazer também soluções e é muitas vezes o trabalho que nós fazemos junto com as organizações dos empregadores e dos trabalhadores para também trazer este tipo de opções que têm a ver também com experiências internacionais, não é? Muitas vezes não é preciso inventar a roda. Há imensas experiências que estão a ser feitas por outros países que nós podemos adotar ou experimentar ou trazer para o debate. Por exemplo? Em termos de experiências, eu acho que também já falamos aqui, por exemplo, a questão dos benefícios, não é? A questão, por exemplo, da importância do sistema contributivo estar alinhado ao sistema não contributivo. As experiências mais interessantes e internacionais são aquelas em que o sistema contributivo e o não contributivo estão alinhados, estão dentro do mesmo organismo. Porquê? Porque se nós pensarmos, por exemplo, numa pensão universal para o idoso, não é? Os idosos são claramente um grupo vulnerável. Nós temos um sistema de segurança social em Angola que é relativamente novo, 35 anos, não é? De existência, de instituto. E todas aquelas pessoas que trabalharam antes, não é? Da existência do sistema, que foram produtivas para o país, que contribuíram,
não é? Será que temos não deveríamos... Mas que não descontaram muito. Mas que não descontaram porque não tiveram sequer oportunidade para descontar, não é? Ou seja, não havia sistemas ainda implementados. Ou seja, será que temos que deixar estas pessoas ficar na miséria, na vulnerabilidade e na pobreza? Ou nós deveríamos abraçá-los através do sistema não contributivo, da assistência social que é paga através de impostos, não é? Se nós tivéssemos um sistema, por exemplo, unificado, nós poderíamos estar a caminhar num processo de universalidade, não é? Em que todas as pessoas, por exemplo, a partir de uma determinada idade, têm direito a uma pensão. E essa pensão pode ser tanto do lado contributivo, se a pessoa trabalhou, contribuiu, não é? Ou como pode ser não contributivo, se a pessoa demonstra que não teve rendimentos, ou que não tem rendimentos e que não pôde contribuir para o sistema. E aí temos um rendimento mínimo garantido para toda a população idosa, por exemplo, não é? E isto são experiências que muitos países já estão a adotar, não é? Tendo em conta esta questão deste grupo que está numa situação de maior vulnerabilidade. Quem diz idosos diz, por exemplo, enfim, os antigos combatentes, muitos deles estão em situação muito complicada, os que combateram pela independência, os que estiveram envolvidos nas guerras pós-independência e estão numa situação muito complicada, embora haja aí as caixas das Forças Armadas, da Polícia Nacional, das Forças de Segurança, de uma forma geral, mas é uma realidade muito nossa, não é? Sim, claro. E isto são decisões... nós podemos fazer toda esta advocacia para os idosos, ou para as crianças, ou para pessoas com portadoras de deficiência, ou então para os ex-combatentes... E depois acaba por ser muitas vezes uma decisão política e também ligada à sustentabilidade, não é? Porque, por exemplo, se estamos a falar de assistência social, estamos a falar de programas que são pagos através dos impostos e das receitas do Estado, não é? Orçamento do Estado. Então é preciso também sempre fazer um custeamento, perceber exatamente quanto é que vai custar, não é? Um programa universal para idosos, por exemplo, vamos pôr de 70 anos para cima, não é? E se nós olharmos para a pirâmide etária da população, vamos ver que aquele número é pequeno. Então, possivelmente, é possível haver um espaço fiscal para cobrir este grupo. Pessoas portadoras de deficiência, nós também temos estes números aqui em Angola, das pessoas que têm deficiência, não é? E que têm deficiência incapacitadora para o trabalho, não é? Incapacitante para o trabalho. Então também, se calhar, nós podemos fazer um custeamento de quanto é que iria custar uma pensão, não é, de sobrevivência para este tipo de pessoas. E a mesma coisa para qualquer outro, ou seja, há metodologias, há formas de custear e perceber, juntamente daquilo que existe em termos de receitas, não é? Onde ir buscar este espaço fiscal para criar este tipo de pensão ou de subsídio para este tipo de pessoas que, de outra forma, não têm. Mais engenharia social, não é? Exato. Mais engenharia social. Sim. A esse nível. Eu sei que o Nelson Cândido quer também fazer observações em função do que a Denise Monteiro nos acaba de dizer, mas fruto da nossa programação, são 11h08, já devíamos ter partilhado a primeira rubrica deste espaço, intitulada Sim ou Não, da autoria do nosso editor e coordenador, mas vamos fazê-lo agora. A sua atenção, por favor.